trago o favor do Senhor. Ah, meu Pai, ó Senhor, que nesta hora Tu possas, ó Pai, de uma forma tão gloriosa, envolver, ó Pai, cada coração que está aqui no Teu, Senhor. Vá manifestando a glória da Tua presença. Orandara candaraya morunduri siriandara candaraya. Tantara candaraya morunduru churumurundiri candaraya morundiri candara. Rokotoro surumuru yandiri candaraya morundiri candiri. Ropandara kataraya andara candaria. Oro candaraya andara turiandara candaraya. Rokotandaraya mandara candaraya. Jesus, 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 Jesus. Oh, precioso Senhor, precioso Senhor, precioso Senhor, precioso Senhor, precioso, 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 precioso Senhor, 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 Senhor. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Senhor, oh, Senhor, oh, Senhor. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Jesus, oh Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para essa pessoa que você orou agora e diga para ele: meu irmão, é a vida de Deus. Diga para ele: é a unção de Deus que quebra todo jugo. É a unção do Espírito Santo que quebra as cadeias. E você e eu estamos mergulhados na unção do Espírito Santo. E declare sobre ele nesta semana: cadeias serão quebradas na minha vida e na tua vida, porque nós vamos conhecer mais da verdade, e conhecendo a verdade, viveremos livres. Dê a mão para quem está do teu lado, levante a mão dele agora, e nós vamos fazer uma proclamação nessa noite. Uma proclamação de vida, porque Jesus deixou isso claro. À medida que nós conhecemos mais e mais a verdade, nós vamos desfrutar da liberdade que nos é proposta. Quantos são livres, digam glória a Deus. Quantos são livres, digam glória a Deus. Nós somos livres, aleluia. Mas só há uma maneira de desfrutar da liberdade que Deus nos deu: é conhecendo aquilo que Ele nos propõe, conhecendo aquilo que está diante de nós. Olha para mim, já aconteceu com você o prazer de botar a mão num bolso de uma calça que você não usa há muito tempo, ou de uma jaqueta que você não usa há muito tempo, e tem uma notinha de R$5 lá, R$10? Já aconteceu com você? Significa que você era R$5, R$10 mais rico do que você já é, e você não sabia, mas você já era. Estava lá, mas você não tinha o conhecimento. É aquele gostinho que você tem de pegar, puxa vida, olha esses R$20 aqui, que delícia, que bênção, amém? Então fala para quem está do teu lado: você é tão livre, mas tão livre, mas tão livre, que Jesus chegou a dizer: quanto mais você conhecer, mais livre você será. Então nós vamos desfrutar dessa liberdade em nome de Jesus. Vamos desfrutar de tudo que Deus tem preparado para nós. Que sejam abertos os olhos do nosso entendimento, do nosso conhecimento essa noite. Que Deus venha abrir os olhos do nosso coração. Eu posso ouvir um amém? Erga suas mãos para o céu, diga comigo: Senhor Deus, eu não quero viver na ignorância, na escuridão dos meus próprios pensamentos. Eu não quero a minha alma e o meu coração cativo, preso pelo medo, pela ansiedade, pela ira, pelas afrontas. Mas eu quero, Deus,
que a luz da tua glória venha iluminar o meu coração, a minha alma. Ilumina, Senhor, porque eu quero conhecer e desfrutar da liberdade que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Erga suas mãos, aplauda o nosso Deus, vamos celebrar. Abra os nossos olhos, Senhor, aleluia, aleluia. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham a conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chore o seu amor, reina o seu amor. A sua graça nos salvou, chore o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Quantos vieram adorar o Salvador aqui? Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chore o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chore o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Declare isso, igreja. Nossa fé ninguém pode roubar. Por quê? Deus está perto de nós. E o seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais quem pecou, nos libertou, deve estar o Senhor. Deus está perto de nós, chore o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chore o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chore o seu amor, reina o seu amor. A sua graça nos salvou, chore o seu amor, reina o seu amor. Declare, Deus está perto de nós. Quantos foram salvos pela graça do Senhor aqui? Aleluia. Tome a sua Bíblia, sua bendita Bíblia, a palavra de Deus. Levante-a mais alto que você puder. Se tem alguém sentado perto de você, fala, fique em pé. Se for um paralítico, vai ser maravilhoso você falar, levanta e anda. Isso, levanta. E vamos falar juntos, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que mais uma vez, Senhor, a tua bendita palavra, como alguém disse, quando ela está fechada é apenas um livro, mas quando nós abrimos é a tua palavra, Senhor. Queremos, ó Pai, não apenas ler com os nossos olhos e chegar apenas à nossa cabeça. Queremos ouvir a tua voz nesta noite. Queremos, ó Pai, sair daqui com a nossa vida transformada, mais apaixonados pelo Senhor, ó Pai. Conceda ao pregador graça, sabedoria, para que a tua palavra possa trazer edificação, consolo, exortação, salvação, mas acima de tudo, restauração àqueles que dela precisam. Em teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, irmãos. Há muito tempo atrás, não faz assim tanto tempo, mas eu lembro que talvez há uns 50 anos atrás, era muito comum, mas muito comum mesmo, os homens, eles andavam com um chaveiro pendurado. Andavam com um chaveiro. Desde menino eu ficava assim, encantado com chaves, sabe? Então, meu pai era sapateiro, e vinham os fregueses, e eles vinham sempre com um molho de chaves. E as chaves balançavam, sabe? As chaves balançavam para lá e para cá. Muitas chaves mesmo, muitas. Mas para usar chaveiro tinha que ter cinto. E a gente usava mais, era só calção, então não tinha aquilo. Mas eu tinha que ficar pensando assim, chave. Na década de 70, havia outra coisa interessante. Todo mundo que tinha carro, ficava com a chave do carro na mão assim. Quem lembra dessa época? Lá da época de 70, não é assim? Ficava com a chave rodando, né? Rodando. Eu sempre fui assim muito aficionado por chaves. Eu gosto de chaves. Mas eu não ando com chaves. Não ando com chaves. E há poucos dias eu estava lá em Joanesburgo, no hotel, ia pregar na conferência, e aconteceu que é uma chavinha, era tipo assim, um cartão de crédito, que a gente só enfia na porta e abre, mas eu enfiava e não abria a porta. Aí tinha uma moça empurrando um carrinho, a camareira, eu olhei para ela, e eu sabia que ela tinha uma chave diferente da minha. A chave dela abria todas as portas, todas. A minha só abria aquela porta ali, eu não estava conseguindo abrir com a minha. Aconteceu alguma coisa lá, mas ela veio e colocou a chave dela, e a porta abriu. Existe uma chave para o coração de Deus, que você pode usá-la em qualquer ocasião, seja de muita alegria ou de muita tristeza, seja com uma vida santa ou com uma vida maculada pelo pecado. Uma chave chamada arrependimento. A Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus muitas vezes não importa lá, deixa aquele lá, o soberbo para lá. Mas quando alguém chega diante de Deus, arrependido, o que abre a porta do coração de Deus. Se você perguntar assim, pastor, o que abre a porta? O
que há? É uma única coisa chamada arrependimento. Se tem uma palavra que Satanás detesta, é exatamente essa palavra, arrependimento. Porque um coração arrependido é aquele coração que Deus ama. A palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Não existe arrependimento sem quebrantamento. Não existe arrependimento sem humildade. Só os humildes é que se arrependem. Só os humildes. Enquanto a pessoa está fiada ainda um pouco na sua própria força, nisso e naquilo, está ali, Deus está nem aí. Ele está se estrumbicando. Mas ao arrependimento não. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é exatamente o que nós vamos ler aqui. Abra comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, eu queria ler a parábola do filho pródigo. Você já sabe de cor, eu sei de cor, mas você vai ler comigo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vindo ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A palavra, você não encontra a palavra aqui, arrependimento. Não está escrito nenhuma vez a palavra arrependimento. Porque o arrependimento não se traduz simplesmente numa única palavra, mas numa atitude. E o moço disse: não sou digno. Arrependimento é só para quem não é digno. Arrependimento é só para aquele que não tem condições. Arrependimento é aquele que toma posse daquilo que ele diz: eu não tenho, eu não mereço, eu não sou digno. E se você olhar no Novo Testamento, a base da nossa fé repousa exatamente nessa palavra arrependimento. Sabe por quê? É um dever. Jesus, João Batista, todos começaram a pregar em Mateus capítulo 3, o verso 2. Olhe para o irmãozinho que está aí ao seu lado, se ele está sem a Bíblia, diz: leia comigo. Mateus capítulo 3, o verso 2. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia:
Qual seria a pregação dele? Como ele iria pregar? A mensagem dele foi essa: arrependei-vos. Vamos falar? Arrependei-vos. A mensagem de João era essa mensagem da chave para abrir o reino dos céus, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou. A mensagem está ali: arrependei-vos. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. O verso de número 2. Quando diante de um desastre, as pessoas estavam questionando por que aquilo havia acontecido, pessoas tinham morrido, e Jesus simplesmente falou assim. Vamos começar por verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Olha o verso 3. Não eram. Eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais Jezabel, a torre de Siloé, e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A resposta não é tanto por quê. A resposta que as pessoas precisam dar é através de uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento. Ou seja, o arrependimento é que nivela todos. E é o arrependimento, como eu mostrei, esta única chave, em qualquer ocasião, que é o arrependimento. Arrependimento é essa mudança. Uma das palavras mais difíceis de nós proferirmos é essa: eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Por isso, a nossa mensagem, a mensagem da fé cristã, é essa que começa com arrependimento, porque em Atos capítulo 3, no dia de Pentecostes, aquele tempo assim tão glorioso, depois Pedro lá e João na cura do coxo, olha o que está escrito, Atos capítulo 3, o verso de número 19. Ele diz assim na pregação: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. São duas coisas distintas: o arrependimento e a conversão. O arrependimento é um ato, ou seja, é uma mudança. Agora, a conversão é algo que é operado dentro da pessoa. Ou seja, quando ela se arrepende, toda pessoa sensível a Deus, sensível, ela tem o quê? A graça de se arrepender. O soberbo, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede a graça aos humildes. Muitos casamentos acabam exatamente porque um dos dois não se arrepende. Há um ditado que diz que 2 bicudos não se beijam. O arrependimento não acontece uma vez. O arrependimento é alguma coisa para o dia a dia. Há o arrependimento que nos introduz no reino, mas logo depois, cada dia, a pior coisa que pode existir dentro do coração de alguém é ter um coração insensível, a mente cauterizada. Eu já passei por alguns procedimentos médicos algumas vezes, que me anestesiaram. Eu não senti nada. Podia fazer o que quisesse, cortar e tudo, e nem senti dor nenhuma, porque eu estava anestesiado. Belisca você. Se não doer, alguma coisa está acontecendo. Ou seja, você sabe que você está bem com Deus. Bem com Deus. É quando de repente acende a luzinha vermelha. Ela começa a piscar. Ela pisca só assim.
Você precisa se arrepender. Muitas vezes a pessoa acha que vai se arrepender só daqueles pecadões. Aquela mentira, aquele adultério, aquele roubo. Não. Nós nunca tropeçamos nas montanhas. Nós tropeçamos nas pedrinhas. São essas coisas tão pequenininhas, tão pequenininhas. São as raposinhas que destroem totalmente a vinha. Destrói. Todo pecado confessado e abandonado é perdoado. Mas vem através de quê? Do arrependimento. Se você chegar em Atos capítulo 8, o verso 22, você está encontrando aqui os textos dizendo só arrependimento como um dever. Algo que é preciso ser feito. E ninguém pode se arrepender pelo outro. Ninguém pode se arrepender pelo outro. Atos 8, 22 diz: arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Arrepende-te, pois, da tua maldade. Atos 17, verso 30. Atos 17, o verso 30. Atos 17, verso 30. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, o quê? Se arrependam. Arrependam. Ou seja, essa não é uma palavra assim, tão agradável. Muitas vezes as pessoas não gostam muito assim. O pastor vai falar sobre arrependimento e tal. Querido, a única pessoa que veio a essa terra e nunca fez algo para se arrepender foi Jesus. Só Ele. Só Ele. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: só Jesus é que nunca precisou se arrepender. Agora, o que é arrependimento? O que é arrependimento? Isaías 45, verso 22 vai nos responder. Isaías, capítulo 45, o verso de número 22, vai nos ensinar. Isaías 45, o verso 22. Ele diz assim: olhai para mim, e sede vós salvos todos os limites da terra. Agora confira esse texto comigo, com 2 Coríntios capítulo 5, 17. 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 17. O que acontece? O que é esse arrependimento? O que ele vai produzir? O que é? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Há um momento que todas as coisas antigas passam, mas tudo que daqui 5 minutos já é antigo. Daqui 10 minutos é mais antigo. Daqui um dia já ficou mais antigo. Quando você começa a entender que o arrependimento deve ser alguma coisa constante na nossa vida. É como você tomar um banho. Você se suja, mas você toma banho. Eu tomo banho todo dia, não sei se você toma banho todo dia. Mas eu gosto de tomar banho. Não tem coisa melhor do que você se sentir limpo, não é assim? Mas também dentro da alma. Hoje à noite nós cantamos: canta minha alma, canta o Senhor. Sabe, vocês podem cantar isso de uma forma tão linda, mas o arrependimento não tem jeito de ter arrependimento enganoso. Não tem jeito, sabe? Não tem, porque o arrependimento quebra o coração de uma forma muito intensa. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, o verso 2. Colossenses capítulo 3, o verso de número 2. Colossenses 3, 2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Sabe quando você vive ligado, seus pés estão aqui,
mas seu coração está lá. Não significa que você vai ser um extraterrestre aqui na Terra, não é nada disso, mas os valores da sua vida, os valores da sua fé, a intensidade do seu coração. E Deus tem ordenado a todos que se arrependam. Agora, quem colocou esta chave dentro do seu coração, que te leva a buscar o arrependimento? É o número 4. Está escrito em Atos capítulo 11, o verso 18. Olha o que está escrito. Atos capítulo 11, o verso de número 18, diz exatamente essa proclamação assim: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem traz o arrependimento, ou coloca esta vontade em você de se arrepender, é Deus. Quem coloca dentro de você esta vontade de se arrepender, é Deus. Agora você sempre vai viver esse conflito entre ouvir o Senhor, ouvir você, ouvindo sua própria consciência, ouvir o próprio Satanás. Mas ouça Deus, ouça Deus, ouça Deus. Não tem coisa mais linda, porque o arrependimento ele quebra o nosso orgulho. O arrependimento quebra o orgulho. O arrependimento quebra o orgulho. Como é tão difícil muitas vezes a pessoa dizer para a esposa: olha, me perdoe, eu me arrependo do que falei. Ou a esposa voltar para o marido e falar: querido, mulher chora mais. E dizer: querido, me perdoe, eu me arrependo. Eu me arrependo do que falei. Eu me arrependo do que eu fiz. Agora o arrependimento, o perdão é um ato. É um ato. O arrependimento é uma caminhada. Sabe por quê? Porque o arrependimento precisa de uma coisa chamada frutos. O arrependimento precisa de ter o quê? Frutos de arrependimento. Porque o arrependimento só de palavras não vai significar, muitas vezes, absolutamente nada. Nada. O arrependimento precisa desembocar em frutos, onde a pessoa vai deixar de praticar aquilo e vai demonstrar exatamente uma convicção muito grande que não é aquilo que ela desejava. Quando você lê, está escrito aqui em Mateus 3:8, é o número 16, Mateus 3, o verso de número 8, nós encontramos a mensagem: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Vamos falar? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, ele tem que ser transformado em atitude. Tem que ter um fruto, do arrependimento. Não adianta só o moço lá na terra distante, o pródigo, ficar falando assim: eu me arrependo, eu não sou digno, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Qual que foi o fruto que ele demonstrou? Ele tomou uma atitude, ele levantou e voltou para a casa do Pai. Ou seja, o fruto é exatamente aquilo que você pratica, é atitude, é algo que você proclama, é aquilo que os outros vão perceber e você vai afirmar: eu me arrependo. Não adianta a pessoa se arrepender sem uma proclamação, sem uma atitude. E a palavra diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Em Atos capítulo 26, o verso de número 19 e 20. Atos, capítulo 26, verso 19 e 20.
Atos 26, 19 e 20. Paulo está pregando para um rei. E ele não mede palavras para pregar para o rei. E ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Não adianta só a pessoa falar, eu não sou digno. Ele tem que produzir obras dignas de arrependimento. Porque muitas vezes é tão subjetivo o arrependimento. A pessoa pode chorar. Ela pode ter uma coisa chamada remorso. O remorso não é arrependimento. Remorso é apenas tristeza. Tristeza. É uma tristeza que adoece. É algo muito lá dentro da pessoa. A Bíblia não diz sobre remorso. Mas muitas pessoas confundem remorso com arrependimento. O remorso traz tristeza, sim. A pessoa diz: que bobagem que eu fiz. Que loucura, eu não devia ter feito aquilo. Eu agi errado, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas isso é remorso. Quando a palavra diz obras dignas de arrependimento. Arrependimento é como alguém que está andando nesse caminho. Ele está agindo dessa maneira. De repente, ele percebe que está errado. Ele precisa fazer o quê? Dar uma volta. Arrependimento é uma guinada na vida. É abandonar aquela direção que ele estava e tomar uma outra direção. Na nossa vida, nós sempre temos que ter esse nível de entendimento. Nossa história é marcada pelos recomeços. E como eu mencionei no primeiro verso, que Deus resiste ao soberbo. Aquele coração duro, aquele coração insensível, aquele coração cheio de desculpas, sempre falando: ah, mas o fulano que fez isso comigo, ah, eu caí na tentação. Ele arranja tanta desculpa, mas desculpa não é arrependimento. Arrependimento é esta mudança, mas essa mudança que vai produzir realmente frutos de uma maneira assim, muito, mas muito gloriosa. Agora Deus, Ele chama todos ao arrependimento. Aí você pode dizer assim: mas pastor, eu sou crente. Querido, arrependimento é igual eu falei, é igual tomar banho. Todo dia você tem que fazer isso. Senhor, na hora de dormir, você põe a cabeça no travesseiro. De repente, eu não devia ter falado aquela palavra. Eu me arrependo. Mas você precisa fazer algo. E aquela pessoa que você falou aquela palavra dura com ela, e falar assim: eu me arrependo de ter falado aquilo que eu falei com você. Me perdoe. O arrependimento tem que trazer o resultado. O moço volta para casa e o pai o perdoa. Ele dizia: eu não sou digno. Mateus capítulo 9, versículo 13. Mateus capítulo 9, o verso de número 13. Mateus 9, verso 13. Ide aprender o que significa. Misericórdia quero e não holocausto. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O chamado do Senhor é o arrependimento. Muitas pessoas estão falando assim, podem estar doentes, e dizendo: Senhor, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. E o Senhor disse: eu já te curei ali na cruz. Mas aí a pessoa pensa assim: mas como? Mas eu ainda estou aqui. Mas muitas vezes tem determinadas situações que adoecem a nossa vida. E que nós precisamos ter a nossa atitude, dizer: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo.
E quando o arrependimento vem, brota muitas vezes com ele o quê? A saúde. Agora, muitas vezes nós cantamos assim: Senhor, eu quero te exaltar. Jesus, eu te exalto, eu quero te engrandecer. Mas eu não vou engrandecê-lo apenas com meus lábios, com o som da minha voz. Jesus é exaltado quando? Quando ele dá o arrependimento. Olha o que está escrito em Atos capítulo 5, o verso de número 31. Atos 5, o verso de número 31. A maneira que você exalta Jesus é sempre tendo um coração limpo diante dele, exaltando. Diz assim: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder o arrependimento e a remissão de pecados. Uma das maneiras de exaltarmos Jesus não é apenas com o nosso cântico, é através do nosso arrependimento. Diz assim: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. Mas agora, olha para o irmãozinho que está ao seu lado. Diz: é difícil se arrepender. É difícil. É difícil voltar atrás. É difícil. Não é fácil. Mas o arrependimento é também uma operação do Espírito Santo. Quando nós lemos aqui no Velho Testamento, tem um profeta aqui, chamado Zacarias, número 7. Zacarias capítulo 12, o verso 10. Zacarias 12, 10 diz: E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Quando os nossos olhos se voltam para a cruz, todas as horas que você contempla a cruz, seu coração se quebra. Se seu coração não se quebra ao contemplar a realidade da cruz, a crucificação de Jesus não se repete, foi uma vez só. Mas no nosso coração, todas as vezes que você contempla a realidade da cruz, brota dentro de você o arrependimento. Todos. Deus, Ele podia ter feito algo. Você errou, pisou na bola, na hora, Ele podia fazer você desaparecer. Mas sabe por que Ele não faz você desaparecer? Fique em pé. Pode ficar em pé. Existe uma palavra na Bíblia que muitos não entendem. É a palavra longanimidade. Vamos falar? Longanimidade. Pastor Lucim gosta dessa palavra, porque só os loucos que entendem ela. Sabe o que significa longanimidade? É ter o estupim longo. Ter o estupim longo. Ontem explodiram a Perimetral lá no Rio de Janeiro. Aquela via que era um viaduto junto ali dos portos. Colocaram não sei quantas toneladas de dinamite. E aquilo explodiu, caiu, implodiu, lá, paf, caiu. Agora vamos imaginar, a gente podia explodir aquilo daqui de Belo Horizonte?
Será que daqui de Belo Horizonte a gente podia apertar assim e explodir lá no Rio de Janeiro? Podia. Só que ia levar o quê? Muito tempo, não é assim? Para aquela chamadinha, até chegar lá. A longanimidade de Deus é isso, o estupim é longo. Ele não explode você na hora. Não explode. Mas está ligado. Quando você lê em 2 Pedro capítulo 3, verso 9. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Você pode olhar para qualquer pessoa. Adolf Hitler, o homem mais miserável do século passado. Deus não queria ver aquele homem no inferno. Deus queria salvar. Diz a palavra, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Quantos estão acompanhando? Então fale para o irmão que está ao seu lado, o que você já aprendeu até agora? Fale com quem está aí ao seu lado. É a hora de você pregar para ele, dê uma cutucada nele. Se você não fizer, eu vou levar um microfone aí para você vir pregar aqui à frente agora, hein? Agora, você pode chamar a longanimidade por um outro nome mais doce, que está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 4. É a palavra bondade. Vamos assentar e ouvir. Romanos capítulo 2, o verso 4. Romanos 2, versículo 4. Se você pudesse fazer uma tatuagem, você com esse texto aqui, para você nunca esquecer. Seria interessante fazer essa tatuagem, sabe? De versículos assim, para você nunca esquecer, mas não precisa fazer não. Grava aqui. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É por isso que a palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, quando você está diante de uma pessoa tão boa, tão bondosa, a gente fica desconcertado, não fica assim? É muito fácil você ficar diante de um brigador, assim, aí você fica em pé de igualdade com ele, muitas vezes. Mas diante da bondade, você se quebra. Agora, é a bondade de Deus que conduz o quê? Ao arrependimento. A bondade do Senhor é que conduz ao arrependimento. É que conduz ao arrependimento. Agora, quando a pessoa vai resistindo à bondade do Senhor, a bondade dEle,
vem uma coisa chamada disciplina. Faça assim. Isso é gostoso? Não. Né, Dedé? O Dedé tinha uma parte pedagógica que vinha disciplina, mas a disciplina levava ao arrependimento. Apocalipse 3, o verso 19. Apocalipse 3, o verso de número 19. A maior demonstração de falta de amor para o seu filho é não discipliná-lo. A maior demonstração de amor ao seu filho é discipliná-lo. Está escrito aqui, Deus falando, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 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 O arrependimento muda, meus irmãos. Muda. Há uma das orações mais lindas que está aqui na Bíblia. Toda adoração é muito gloriosa. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. É Salomão que faz essa oração no tempo bom da vida dele. 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Ele ora dizendo assim. 1 Reis, capítulo 8, 46. Ele ora dizendo, quando pecarem contra ti, entre parênteses, pois não há homem que não peque, feche parênteses. E tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados cativos, cairiam em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicar, dizendo, pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. Verso 48, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste, para a casa que edifiquei o teu nome. Verso 49, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeça deles. No arrependimento, ele não pode ser feito de uma forma mecânica ou religiosa, porque a nossa fé não é uma religião, é o nosso relacionamento com o Senhor. E está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, mostrando que a convicção de pecado é necessária ao arrependimento. Está escrito, Provérbios, capítulo 28, o verso de número 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se você tem uma dívida, um carnê, parou de pagar aquele carnê, você pode continuar vivendo? Pode. Você pode passar 1 ano sem pagar aquele carnê? Pode. Pode ficar 2 anos sem pagar aquele carnê? Pode. Mas a dívida está lá.
a dívida continua. O tempo não resolve. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, o que vai acontecer? Alcançará misericórdia. Sabe qual é o tempo para se arrepender? É hoje. O único dia que nós temos é o dia de hoje. O ontem é sua história, seu passado. O amanhã é apenas uma expectativa. Nós temos o hoje. E é o hoje que você tem que viver dessa maneira. Está escrito aqui em Provérbios 27, verso 1. Provérbios 27, o verso 1. Diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories do dia de amanhã. Pastor, amanhã eu vou me arrepender. Amanhã, querido, amanhã pode nunca chegar. Por isso a palavra diz, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Nós temos apenas esse dia, só esse dia. Agora, a maior alegria que pode você produzir é quando você toma atitude. Vamos nos colocar em pé, com a Bíblia aberta no texto que começamos. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Você quer fazer uma festa no céu? Quem quer fazer uma festa no céu? A festa no céu não é simplesmente aquilo que você imagina. Está escrito aqui no versículo 15, capítulo 15, o verso 7, diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha o verso 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Existe o arrependimento, que é essa chave, que nos introduz no reino. Mas existe agora o arrependimento diário. Ao arrependimento, não tem coisa melhor do que à noite você colocar a cabeça gostosa no travesseiro e começar a lembrar como foi o seu dia. E o Senhor trazer para você o sinal verde. Aí você dorme. Mas se o sinal estiver amarelo, é alguma coisa que você pensou em fazer, mas você não fez. Você simplesmente adiou para o outro dia, dizendo, eu vou resolver essa situação dessa maneira. Ou o sinal está vermelho, piscando. Acerte, acerte, acerte. Hoje à noite, Deus trouxe você aqui com um propósito. Põe sua Bíblia no banco. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado, pelos corredores também. Arrependimento não é uma opção, é uma ordem. É uma ordem. Há um coração quebrantado. Esse coração quebrantado, esse coração que se arrepende à toa. À toa, sim. No sentido de, no momento que ele perdeu, sabe que naquela hora ali, a alegria foi embora. A salvação você não perde. A alegria da salvação você perde. Perde a alegria de ser salvo. Perde a alegria. E o que você tem, e o que você tem que viver, filho, é cada dia se arrependendo. Essa chave, que em qualquer hora, em qualquer ocasião, se Adolfo Hitler, aquele homem que fez a maior desgraça que o mundo já conheceu,
se no final ele tivesse dito: eu me arrependo, o Senhor o perdoaria. É verdade que ele seria fuzilado, seria enforcado, perante as leis, ele seria. Porque Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Jesus morreu para salvar. Levante a mão do seu irmão e nós vamos cantar o que nós cantamos antes da mensagem. Eu quero, Senhor, quero voltar ao início de tudo. Início de tudo. E no início a gente é criança, sabe? Não tem coisa melhor do que ter a fé de criança. Aquela fé simples, pura. Se eu colocasse o Dedé com 2 aninhos no alto do muro e falasse: filho, pula, ele pulava. Ele cria. Essa fé é simples. Esse dia a palavra diz para nós sermos simples assim. Nossa fé não é uma fé de confusão. A beleza da vida é a simplicidade de seguir a Jesus. E Jesus é exaltado através do nosso arrependimento. Veja aí, querido. Eu quero rever os meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Diga para Ele: eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor, me arrependo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor,
dizendo que nos aceita como somos, mas por nos amar demais, Ele quer nos transformar na sua imagem e semelhança. Nessa noite, Jesus querido, milhões nos assistem pela TV, tantos aqui neste lugar, que venha sobre nós um espírito de arrependimento tão forte nessa hora. Arrependimento pelo que fizemos de mal, pelo que não fizemos de bom. Arrependimento por palavras, sentimentos, pensamentos. Arrependimento, Senhor, sincero e puro. Nós aprendemos nessa noite. Queremos dar frutos de arrependimento. Não queremos que seja da boca para fora, não uma emoção que vai acabar na segunda-feira. Por isso, nesta hora, Espírito de Jesus, que venha sobre nós esse arrependimento. Venha sobre cada um, Senhor. Quem entrou aqui 1000 vezes, quem entrou pela primeira vez, que saia daqui tão tocado por Ti, tão transformado pelo Senhor. Porque nessa noite o Senhor nos atrai com cordas de amor. E essas cordas são irresistíveis. A gente diz sim, sim para o Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Diga para Deus: eu me arrependo, Senhor. Diga: eu me arrependo, Senhor. Fale para Ele do que você se arrepende. Diz para Ele: Senhor, eu me arrependo. Ah, eu me arrependo. Ah, Senhor, eu me arrependo. Nós nos arrependemos, Senhor. Oh, Jesus, nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos, Deus. Eu me arrependo. Quem sabe nessa noite não tem alguém aqui que quer mostrar esse arrependimento de uma forma mais viva. Se você está no seu lugar e você diz: eu me arrependo tanto, 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 que eu quero mostrar para Deus com o meu corpo que eu estou arrependido. Então eu vou pedir que todos soltem as mãos. E se você diz: eu estou arrependido, e eu quero voltar para o Senhor de todo o meu coração, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com a minha roupa, com meus gestos, com o meu passado, com os meus... Eu quero produzir frutos de arrependimento tão verdadeiros. Por isso hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Então repita todos comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu agora me arrependo. Eu desisto de viver do meu jeito. Tomo o controle da minha vida, passado, presente e futuro. A partir de agora, Tu és o único Senhor e Deus da minha vida. E para selar esse arrependimento, eu agora, diante das pessoas, Te confesso publicamente: o meu nome agora está sendo escrito no livro dos salvos, e o Teu Espírito Santo depositado na minha vida. Com essa simples oração, eu deixo agora de ser uma simples criatura de Deus para me tornar filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez? Primeira vez na vida. Pastor, primeira vez que eu faço uma oração assim pública, entregando meu coração a Deus. Eu estou vendo muitas mãos erguidas. Erga assim a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Nós pastores queremos te receber. Por isso nós vamos pedir, se você ergueu a sua mão, e se você viu que alguém ergueu a mão perto de você, facilite o caminho para essa pessoa vir aqui à frente. Nós queremos que você saia do seu lugar sem nenhum constrangimento, vergonha nenhuma. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, entregando seu coração a Cristo, lá na segunda galeria, aqui na primeira, ou aqui embaixo na nave principal, saia agora do seu lugar. Pode vir, de onde você estiver, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, vovô, vovó, entrou 1000 vezes na igreja, entrou a primeira vez na igreja, não importa. Pode vir. Pede licença a quem está do seu lado e fale: dá licença, eu quero ir lá, eu preciso ir lá,
Eu estou tão arrependido. Eu quero mostrar para o céu, para Deus, que o meu arrependimento é sincero, é real, que a minha vida mudou. Venha. Eu vou te dar uma oportunidade tão linda. Quem se lembra daqueles 4 homens que ajudaram um rapaz de chegar até Jesus? 4 rapazes certa vez ajudaram um moço a chegar até perto de Jesus. Eu vou contar até 3. E você vai olhar para quem está do seu lado direito e esquerdo e vai dizer assim: quer ir lá na frente comigo? Eu vou lá com você. E nós vamos juntos selar essa noite de arrependimento. 1, 2, 3. Olha para quem está do seu lado. Pergunte para essa pessoa: por acaso o pastor não pregou? Não foi para você? Eu quero ir lá com você. Traz esse querido aqui, traz essa querida. Pode vir bem para frente. Nós vamos orar sim pelo seu marido. Venha, venha. Tem mais pessoas para vir? Venha, pode vir. Facilite para todos chegarem aqui à frente. Venha. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que você poderia ficar em pé, vocês que estão aqui à frente, para mais pessoas chegarem? Fique em pé. Você pode ficar em pé? Fique um pouco em pé. O arrependimento é algo tão lindo. É algo tão lindo. Tem mais pessoas vindo. Nós estamos esperando que todos venham. Eu entrei certa vez num restaurante e eu comi uma comida muito gostosa. E quando estava chegando na hora de pagar a conta, eu estava na dúvida se eu ia comer mais alguma coisa, mas o cardápio estava bem caro. E de repente, quando eu quis pedir a conta, o garçom veio. E o garçom disse: olha, você não vai pagar nada. Eu falei: por quê? Ele disse: entrou um amigo seu aqui que você não viu, e ele pagou a sua dívida. E eu fiquei arrependido que eu não comi mais. O arrependimento é alguém que entrou e pagou a sua dívida. E por isso a gente pode comer muito mais e aproveitar a vida muito mais. Não espere, venha. Tem mais alguém para vir? Vem agora. E nós vamos orar. Pastor, nós vamos orar abençoando essas vidas preciosas. Toda a igreja estenda as mãos para eles. Pai querido, nós abençoamos cada homem, cada mulher, criança, jovem, adolescente. O Senhor é lindo. Quando a tua palavra é pregada, os frutos acontecem. Por isso nós te louvamos, querido Senhor. Que caiam as prisões de cada um agora. A insônia, a depressão, a bulimia, a anorexia, a síndrome do pânico, vai embora agora. O cigarro, a bebida alcoólica, o poder do crack, vai embora agora. A homossexualidade, a mentira, a pornografia, a destruição, não dominam nenhuma dessas vidas. Nenhuma maldição do passado, nada, jamais tem poder sobre eles. O único que tem poder sobre essas vidas é o Espírito Santo. É o único poder que a partir de hoje tem direito e acesso a cada coração. Por isso a igreja do Deus vivo, de mãos estendidas, liga cada um desses queridos agora no trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com essa oração selamos o destino eterno dessas almas. Juntamente com elas, seus familiares se converterão e em breve estarão aqui nesse mesmo altar, confessando Jesus publicamente. Este arrependimento veio para ficar, e esta nova vida veio para ficar. Por isso nós agora os abençoamos e os ligamos no trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Deus vivo diz: amém, amém, amém.
Chega aqui bem perto. No momento quando você disse, Senhor, eu me arrependo, Jesus entra na minha vida, Ele entrou e nunca mais Ele vai sair. Tudo será tão novo e diferente para vocês, tudo. E nós queremos cuidar de vocês. Existimos para abençoar sua vida. Eu separei um presente para entregar para vocês. Eu vou pedir que esse primeiro banco agora fique totalmente vazio. Eu vou levar vocês até uma sala para entregar esse presente. Queria pedir a todos os meus colegas pastores que estão aqui, eles vão descer com vocês agora. Por favor, voltem, desçam aqui e vamos levá-los até essa sala, bem rapidinho. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Levante bem alto a mão dele e diga, eu declaro que Jesus Cristo é tudo para mim. Eu aprendi hoje que a minha vida é marcada pela graça de Deus. Eu me arrependi e quero cada dia demonstrar esta realidade. Eu quero fazer desta semana a melhor semana da minha vida. Este irmão que segura a minha mão direita, minha mão esquerda, eu o abençoo, para que ele possa experimentar o que eu estou experimentando, a alegria de viver com Jesus e para Jesus. Eu oro para que nesta semana, tudo que eu colocar as minhas mãos, haja prosperidade, e que meu coração seja tão sensível para cumprir todo o propósito de Deus o Pai para a minha vida. Enquanto você segura a mão do seu irmão, 2 palavras apenas. Daqui 13 minutos, exatamente 13 minutos, nós vamos começar o culto chamado Cristo Vivo. Aleluia. Pastor Vinícius já está aqui para poder ministrar. E você tem liberdade de ficar ou permitir que a multidão que está lá fora entre para poder participar. A segunda é que na saída, passe lá na livraria, passe também na tenda da bênção, deixe-nos cuidar de você, abençoe um grupo de missionários que estão saindo para evangelizar em vários países, levando uma sandália bonita que eles prepararam, e você dessa maneira estará ajudando. Não existe coisa mais linda debaixo da terra do que o que você está vendo agora. O maior milagre que existe, não há milagre assim maior do que o outro. Tudo que vem de Jesus é maravilhoso, mas este da salvação é um milagre que faz o céu se alegrar. Então, por isso, dê um abraço no seu irmão, vá na paz e vá viver, querido, a alegria de servir o Senhor, a alegria de honrar o Senhor. Vá viver intensamente com Ele e para Ele, sabendo que cada dia com Jesus é sempre melhor do que o dia anterior.